Olá pessoal, meu nome é Heberto Marinho, sou professor de informática do FRN Campus Canguaretama. Eu estou responsável pela disciplina de desenvolvimento para dispositivos móveis e essa é a segunda parte da aula 2 que trata sobre componentes no Ionic. Então, na aula passada, é, eu tratei dos componentes do menu, Então, eu tratei principalmente com esse arquivo, appcomponent.html. Nele nós temos um Ion app, que é o único que pode ter por cada aplicação, por cada aplicativo, aliás. E dentro dele tem outros componentes, tá? O componente que a gente está mexendo aqui é o Ion Menu Toggle, né? E nele existem vários itens, nós podemos colocar vários itens. Ele que por sua vez está dentro desse Ion List, tá? E dentro do Ion List, né, nós colocamos um header, note e só, ok? Então, isso aí foi suficiente para criar o menu, esse menu aqui. Só que a gente quer configurar esse menu, né? Mudar a cara dele. Então, como é que a gente faz isso? Existe um arquivo aqui, ó, chamado appcomponent.scss, onde, como vocês podem ver, tem a definição aqui do CSS, né? Que vai casar com cada uma das tags do menu. Então, o que eu mexer aqui, né, vai ser refletido no menu. Então, o que é que eu sugiro que vocês façam, né? Para a gente trabalhar melhor aí com o aprendizado, eu sugiro que vocês tirem isso aí e depois a gente vai colocar código para configurar isso melhor, né? Tirei, vamos ver o que é que vai acontecer. Então, vocês viram que ficou aqui com a configuração um pouco diferente, certo? Então, vamos começar aqui a colocar código CSS, né? Como se fosse um código para HTML, para modificar a aparência aqui do nosso menu, tá? Então, eu posso começar aqui com um Ion Header, certo? Eu vou colocar Ion List Header, desculpa, Ion List Header. Eu vou colocar algumas informações aqui, ó. Font size. Eu estou achando que aquela fonte está pequena, tá? Eu vou colocar aqui font size 30 pixels. Eu estou achando que ele está muito perto aqui, né? Eu vou colocar ele, baixar um pouquinho. Eu vou colocar um padding aqui nele. Padding top. Aqui de 10 pixels. Padding bottom. 10 pixels. Vamos ver o que acontece. Bom, o nosso syst aqui deu uma aumentada, tá? E eu vou uma separação maior aqui entre o componente, né? Ion List Header dos outros componentes. Eu vou modificar esse Ion Menu, esse Ion Note aqui também, certo? Que é um Ion Menu, Ion Note. Eu vou colocar um margem bottom para ele 30 pixels, padding left pixels. Vamos ver o que acontece. Pronto, eu consegui já dar uma afastada aqui nele, tá? Então a intenção é o seguinte, não é? Vermos que nós podemos configurar esses elementos aqui, né, com o CSS, como se fosse uma página HTML. Então não vou perder muito mais tempo, né, porque vocês trabalhando com CSS, vocês conseguem aqui configurar, tá?
a aparência, né, desse menu lateral. Então eu já tenho uma configuração, não é das mais bonitas, mas já apresenta alguma coisa diferente, tá? Então coloquei a configuração, né, aqui e OK, ótimo. Então nós mexemos nesse menu lateral. Agora eu quero mexer na página principal. Então, o que é que eu faço, né? Então, eu vou começar a mexer com rotas. Então, a gente vai dar uma olhada agora no arquivo de rotas, certo? Tá só mostrando aqui o CSS que eu fiz. Nada muito sofisticado, uma coisa mais para ilustrar o que pode ser feito. E agora a gente vai mexer no arquivo de rotas. Certo? O arquivo de rotas está aqui, ó, app route module. Esse arquivo aqui. Vamos tentar entender o que tem aqui, certo? Então, tem alguns imports aqui, os imports importantes, né? Os dois mais importantes aqui são esse footer, módulo e roots, para a gente ter uma noção aí de como é que funcionam as coisas. Dentro, né? Aqui a gente tem roots, né? Do tipo roots, onde eu tenho a definição de um path, um redirect to e um path match. Esse path é a URL que vai ser utilizada para ser casada com aquele endereço, tá? Então a URL base é essa, localhost 2.8100. Então tudo que tiver depois, né, ele pode ser colocado aqui para poder ser casado com uma dessas rotas, certo? Então, por exemplo, se eu colocar apenas aqui localhost 8100, dá um enter, o que é que vai acontecer? Pelo que está aqui, eu vou ser redirecionado para folder barra inbox. Então, padrão, casou, eu vou ser redirecionado para esse endereço. Path match, full, quer dizer que eu vou utilizar todo o endereço para fazer esse casamento. Eu poderia utilizar path parcial, certo? Mas vamos utilizar esse full mesmo, tá? Para ter uma, uma maior exigência, um maior rigor, né, no nosso caminho. Então vamos entender aqui como é que é a lógica do funcionamento disso, tá? Então, se eu colocar o endereço aqui vazio, eu vou ser redirecionado para essa página, que essa página ele vai casar com isso aqui, certo? Isso aqui é o endereço, uma pasta, e isso aqui é a definição de uma variável, tá? Então, a variável que vai ser recebida aqui é essa, box, certo? Então, no código anterior, para os menus que estavam, os menus suspensos, para cada vez que eu clicava em um desses menus aqui, existia uma variável associada que seria colocada no lugar desse ID aqui, tá? Então, como agora a gente não vai precisar disso, o que eu vou fazer? Vou tirar esse D daqui, tirar isso aqui. Então, vai ser o seguinte, se eu colocar apenas localhost 8100, vou ser redirecionado para folder vai casar com isso aqui, e isso aqui vai fazer um load children, ele vai carregar folder page module que está dentro do folder module. Então, folder page module é a pasta que está dentro aqui do folder, está dentro do TS. Folder page module. Não está dentro do TS, é esse outro TS. Folder page module. Ok? Esse folder ele segue a mesma configuração dos arquivos que estão aqui na raiz, certo? Sendo que o que está na raiz é a configuração do menu e o que está aqui dentro do folder é a configuração inicial
da, da minha página principal, essa página aqui, ok? Inclusive, eu poderia mudar essa configuração. Ao invés de folder, eu poderia ter colocado outra coisa, tipo main page ou alguma coisa do gênero. Ok? Sim, mas como eu não estou mais passando o ID, certo? Esse ID ele seria pego aqui, ó, certo? Dentro da minha classe, implementa onInit, né? Esse onInit aqui, ao inicializar, tá? Essa classe, né? Teria como pegar o ID que está sendo passado como parâmetro. Mas como eu não vou utilizar isso, vou retirar isso, certo? Então, agora vamos ver como é que fica, né? Se eu for aqui no navegador, colocar só o host 8100, vai ser direcionado para folder, antes era folder inbox. Aqui no menu. Ok. Vamos agora modificar o folder page. Aqui no folder page, aqui, folder. Esse aqui é a variável que seria substituída, certo? Pelo inbox. Vou tirar isso aqui. Tentar entender aqui esse componente. Tá? Se vocês procurarem por esse componente aqui, Ion Reader, certo? Vocês vão ver que esse Ion Reader aqui é o cabeçalho. E aqui embaixo tem um content, né? Dentro desse content tem outro cabeçalho. Esse cabeçalho aqui, ele é translúcido. Dentro dele tem um Ion Toolbar, botão. Esse botão ele vai ser colocado no início, ou seja, do lado esquerdo, tá? Do aplicativo. Tem um botão aqui, botão, certo? E aqui embaixo tem um Ion Content. Okay? Isso aqui é o que vai ficar aqui em cima. Essa parte aqui. Certo? Então, se eu colocar aqui, onde antes tinha o folder, vou colocar aqui. Aqui a gente poderia ter colocado outra coisa, né? Então, mas está muito grande isso, então vou botar só systest, certo? Systest. Systest. E aqui o mesmo esquema. Systest. Ver como é que fica. Certo? Então, isso aqui é referente ao cabeçalho. E isso aqui já é referente ao conteúdo que vai aparecer aqui, porque está dentro de um content, certo? E o full screen dele é true, então ele vai ocupar toda a página. Além disso, tem aqui um toolbar, né? Esta aqui a gente poderia colocar, né? Está muito grande, depois a gente ajeita isso. E aqui, ó, class, certo? Alguma coisa. A gente vai substituir essa informação aqui por outra coisa. Como é que eu vou fazer essa substituição? Né? Eu não vou perder muito tempo aqui escrevendo, tá? Eu vou abrir aqui, certo? Então, eu vou pegar um header que eu já tinha feito, certo? Header, que é praticamente a mesma coisa.
ok? Esse content aí eu vou substituir por um line content. Que é parecido com o que tinha antes, só que eu coloquei uma imagem, ok? E além do content aqui, eu vou colocar um footer. Ok? Vamos ver como é que ficou. A configuração ficou mais ou menos, né? Vamos dar uma melhorada nisso? Vamos melhorar isso, né? Utilizando CSS. Então, já tem o CSS aqui da página folder, que eu vou substituir esse CSS com o CSS que eu fiz. Alterou. Lembrando que esse CSS aí você pode fazer do jeito que você quiser, tá? Já deu uma melhorada. Isso aqui é normal, às vezes ele dá uma alterada no layout. Você tem que dar uma mexida aqui nele para ele voltar ao normal, até mesmo às vezes você tem que iniciar o servidor, tá? Que ele volta ao normal. Mas o que eu queria chamar a atenção aqui, né? É o CSS que eu fiz. Pequeno, né? Esse é o grande. E a outra coisa é o seguinte, a imagem, eu usei uma imagem, tá? Então vamos aqui, código, aqui uma imagem, tá? A tag imagem, IAM, img, source, bem parecido com HTML, só que, observação, esse source aqui, src, todos os arquivos estáticos, como imagens, eles devem ser colocados dentro dessa pasta aqui, ó. rsc e set, certo? Por exemplo, tem uma pasta aí. O que ele vai fazer? Ele vai criar uma pasta chamada imgs, né? Imagens. Vou ter aqui imgs. E eu vou colocar uma imagem aqui, certo? Eu já tenho uma imagem, vou pegar aqui minha imagem, para dentro do projeto mesmo. Projeto, ok, vamos ver o que aconteceu, pronto. Minha imagem está aqui, está meio bagunçado aqui, eu vou reiniciar o servidor. Fica assim o meu aplicativo, certo? Então, vou parar por aqui e vou fazer mais uma videoaula.